A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos alegres com Jesus, porque o Senhor tem sido nosso Deus, tem sido nosso ajudador, e por isso nós estamos alegres com o Senhor. E nesse dia, nós queremos meditar com os irmãos um salmo. A Bíblia diz que Deus corrige e Deus açoita aquele que tem por filho. E faltando a correção e o açoite, o apóstolo Paulo diz que já nós não somos filhos, mas nós somos bastardos. Porque o Senhor não está nos corrigindo, não está nos colocando no plumo, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas a Bíblia diz que a morte dos santos é prazerosa diante de Deus. Por isso vamos ler um salmo. Vou falar pouco porque o salmo aqui é meio extenso. Tem 22 versículos, que é o salmo 38. É o salmo de Davi. E ele escreve esses salmos. E não sei, eu acho que desses salmos, na minha opinião, esse salmo deve ter alguma relação com o salmo 32. Porque quando Davi cometeu um pecado diante de Deus e sofreu o dano daquele pecado. E eu tenho a impressão que esse salmo tem muito a ver com o salmo de número 32. Mas vamos ler a palavra do Senhor. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta, quando a luz dos meus olhos até essa me deixou. Os meus amigos e os meus propínquos afastam-se da minha chaga, e os meus parentes se põem em distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcias todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo não abri a boca. Assim eu sou como o homem que não ouve, e cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu, ouve-me, para que se não alegrem de mim quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim, porque estou prestes a coxear, e a minha dor está constantemente perante mim, porque eu confessarei as minhas iniquidades, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se engrandecem. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, meu Deus, não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Salmo 38. É um salmo de Davi. Eu sempre admiro alguns personagens do Velho Testamento,
a maneira como eles agiam. Davi aqui passava por uma luta terrível. E ele sabia que esta luta tinha origem, o pecado. Eu creio que era o pecado de Betseba. Creio que essa luta dele, essa batalha que ele tinha. Mas o que eu acho interessante é que a gente não vê ele brigando com Deus, achando que Deus era mal com ele. Não, ele falou assim, olha, Deus, os meus pecados, as minhas maldades, cheguei nisso. E uma vez Deus fez uma pergunta para o seu povo. De que queixa o meu povo? Está queixando de quê? Porque eles não queixam dos seus próprios pecados. Porque eles não queixam das suas próprias culpas. E muitas vezes o povo começava a se queixar de Deus e se esquecia das suas culpas. Mas quando eu vejo a maneira como Davi se expressa diante de Deus, ele sempre reconhece a sua maldade, ele sempre reconhece o seu pecado. Ele sempre coloca-se diante de Deus com humilhação, invocando a misericórdia e a bondade de Deus. Porque o pecado trouxe a consequência. E lendo esse salmo, a gente vê que ele foi acometido de uma enfermidade que os parentes, os amigos, não chegavam perto dele. Não sei, era uma enfermidade um pouco meia terrível. Não sei se era mal cheirosa, não sei. Eu sei que, olha, meus amigos, meus parentes se afastaram. Se afastaram, por quê? Porque a minha carne não tem pedaço de carne no meu corpo que não esteja que esteja sã. Tudo passa por um processo. Mas é interessante que debaixo dessa luta terrível, dessa batalha terrível, ele o quê? Se humilha diante do seu Deus. A Bíblia diz o seguinte, nós vamos brigar com Deus? Nós somos mais fortes que Ele. Como é que vamos brigar com Deus se nós não temos como lutar com Ele? E Davi sabia disso. Sabia que não tinha como lutar com Deus, é melhor se humilhar. E Davi aqui se humilha mais uma vez, pedindo a misericórdia de Deus sobre a vida dele. E também, meus irmãos, me deixa aqui uma bela lição. Quando nós começamos a andar por caminhos tortuosos, e muitas vezes a mão de Deus nos alcança para bem, sempre a mão de Deus não alcança para o mal, alcança sempre para o bem. Então é a vida de Davi, o rei Davi, como é que ele terminou a sua vida. Todas essas coisas que aconteceram na vida de Davi foi para o bem, porque lá na frente foi chamado do grande rei, e um rei que tinha um coração segundo o coração de Deus, era um rei amado de Deus, e por isso se tornou aqui aparentemente desrespeitado, lá na frente respeitado. Porque jamais o Senhor nos corrige para mal, sempre para bem. Mas depende de a gente tomar essa atitude de Davi. Confessar nossos pecados e nos humilhar diante de Deus. Tomarmos posições na vida, para que a bênção possa nos alcançar. E eu tenho certeza que o Senhor quer te dar vitória. Contra também o adversário. Nosso adversário hoje não é a carne nem o sangue. Nosso adversário hoje é o próprio inimigo. O Senhor quer dar vitória para o irmão, quer nos dar vitória contra o inimigo. Mas nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, que a Bíblia diz que a seu templo Ele nos exalta. O Senhor tem exaltação para mim. O Senhor tem exaltação para o irmão. O Senhor tem exaltação para a sua casa e para a sua família. Mas comece a se humilhar debaixo da potente mão de Deus, que certamente Ele vai te exaltar, como exaltou esse homem aqui, Davi. Foi um homem que foi exaltado na terra, mas ele se humilhava debaixo da potente mão de Deus, reconhecendo sempre a soberania de Deus na vida dele, reconhecendo que Deus era Senhor de todas as coisas. E as coisas estavam acontecendo, não é porque Deus queria, mas porque Ele criou situação pecando contra Deus. E logo veio o quê?
logo veio o castigo, mas também debaixo de uma humilhação, debaixo de uma compreensão do salmista, reconhecendo que era pecador e que precisava de um grande Salvador, veio na vida deste homem grandes e grandes vitórias. Então, meu irmão, fica aí diante de nós também esta palavra. Certamente o Senhor nos corrige porque nos tem por filho, e nos açoita porque nos tem por filho. Porque a Bíblia diz: se isso não acontecer, somos bastardo. Bastardo é o filho do outro. Mas se nós somos filhos de Deus, certamente Ele vai nos colocar no caminho da perfeição, no caminho da salvação, ainda que custe um pouquinho o precinho, mas suporte a correção. Não caia, não desmaia na correção. Vai firme com Jesus, e Deus te dará vitória em todas as coisas. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Por isso está diante de nós esse salmo. Um salmo que Davi aqui mostra o que ele estava passando, a luta que ele estava passando, mas ele sabia que tinha uma consequência, o erro. O erro trouxe a consequência. E quantas vezes nós erramos, mas não queremos passar pelas consequências do nosso erro. Mas que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que dê entendimento para ir levando a sua vida com Deus até o dia do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.